Olá, muito boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Presos suspeitos de roubo milionário de cargas de celulares. O crime aconteceu em fevereiro no aeroporto aqui de Porto Alegre. Entre os detidos está o motorista da van, que na época disse ser refém do bando. 600 detentos sem tornozeleira eletrônica. Novos e melhores equipamentos tiveram problemas técnicos e só devem ser testados em maio. PM que escapou da morte fala ao SBT. Em entrevista exclusiva, policial conta detalhes do atropelamento durante a fuga do motorista que não quis parar numa blitz. Ele veio reto em mim. E daí quando ele veio reto em mim, eu tentei sair pro lado para fugir dele e acabei sendo atropelado. Chuva e transtornos pelo estado. No litoral norte, moradores usam caiaque para passear pelas ruas alagadas. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A polícia prendeu 6 pessoas suspeitas de participar do roubo de 3.000 celulares dentro do aeroporto aqui de Porto Alegre. Vocês devem lembrar, o crime aconteceu lá em fevereiro e resultou num prejuízo superior a 2 milhões de reais. Os alvos da polícia estavam em Porto Alegre e outras 6 cidades da região metropolitana. Agentes capturaram 3 foragidos que estavam com prisão temporária decretada. Outros 3 suspeitos foram presos em flagrante. Entre eles, o motorista da van usada pelos bandidos. Ele é suspeito de participar do ataque que roubou 2 milhões de reais do carregamento de celulares. Nesse sentido, nós cumprimos mandado de busca na casa do motorista, supostamente arrebatado, e esse motorista estava utilizando um celular produto desse roubo. Na época do crime, o motorista disse à polícia que foi feito refém pelos assaltantes e obrigado a dirigir o veículo. Este vídeo mostra o momento em que a van com os criminosos escondidos chega à portaria do terminal de carga do aeroporto. O motorista se identifica e o veículo entra sem ser revistado. Se apresentando como motorista, com crachá, foi liberada a entrada dele como normalmente ocorre. E já dentro lá da empresa, esses indivíduos saíram do veículo, fortemente armados, renderam os funcionários e levaram a carga. Outra câmera mostra os criminosos carregando a van. Horas depois do ataque, a polícia encontrou o veículo incendiado e prendeu uma mulher em flagrante. Ela estava com 300 aparelhos roubados. 3 criminosos continuam foragidos. E mais de 600 detentos estão soltos, sem monitoramento. Sabe por quê? Por falta de tornozeleira eletrônica aqui no Rio Grande do Sul. Essa é a realidade. Bom, um desses detentos, que deveriam estar com uma tornozeleira, participou do assalto. Aquele é uma joalheria em Estância Velha que resultou na morte dos 2 proprietários. O contrato com a antiga fabricante encerrou em novembro. Os novos equipamentos são suíços e começariam a ser usados em março, mas até agora, nada. Não estava compatível com a tecnologia nacional. Aí a gente identificou esse erro, esse problema, por questão técnica. A empresa já corrigiu esse problema através dos chips nacionais compatíveis com a Anatel e semana que vem começará o projeto piloto. Hoje, 2.600 condenados usam o aparelho. Cerca de 600 estão respondendo a crimes em plena liberdade. O número já chegou a pouco mais de 800. Um dos bandidos que deveria ser monitorado assaltou uma joalheria no último dia 10 e, junto com outro bandido, destruiu uma família em Estância Velha. Davi dos Santos era condenado por roubo e cumpria pena em regime aberto e sem tornozeleira. Quando é identificado esse tipo de problema, automaticamente a gente passa para a Polícia Civil, para a Brigada Militar e informa o Poder Judiciário, para que tome as medidas cabíveis. Os novos aparelhos devem ser testados em um projeto piloto a partir de maio em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. A tornozeleira é feita de titânio e o chip é blindado. A promessa é de uma tecnologia bem mais avançada. Em caso de rompimento, dispara um alarme. E aquela velha estratégia dos criminosos, de colocar um papel alumínio para bloquear o sinal, aqui não funciona. Além disso, ela resiste à água, se submersa até 50 metros. O contrato de aquisição de 10.000 aparelhos custou 40 milhões de reais. Valor alto para garantir algo que não tem preço, a segurança. Agora, só falta a instalação.
É um absurdo, né, esse caso daquele rapaz, enfim, aquele jovem que assaltou a joalheria lá em Estância Velha, deveria estar usando uma dessas tornozeleiras. É inadmissível a gente ter uma situação dessas, né? Ou seja, ele acabou cometendo novos crimes, ele acabou matando 2 inocentes, né? Por quê? Por pura ineficiência do Estado, burocracia, atraso em contratos. Olha, é um absurdo. Mas vamos seguir aí nas notícias policiais, porque em Nova Hartz, um homem foi preso por intimidar mais de 20 meninas numa rede social. A Giza Guerra tem as informações. É mais um caso aí de abuso de menores, né? Boa noite, Giza. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Pois é, essa notícia que a gente traz agora, mais do que uma informação, serve também de alerta, principalmente aos pais de crianças e adolescentes que passam boa parte do tempo aí nos computadores. Esse homem, Lu, ele usava redes sociais para intimidar meninas menores de idade. Segundo a investigação, ele pedia fotos dessas meninas e aí depois então tentava marcar um encontro. Se elas não topassem, ele publicava as imagens em perfis falsos do Facebook. São mais de 20 vítimas. As ocorrências foram registradas, pelo menos até agora, nas cidades de Nova Hartz e também Rolante. Todo cuidado é pouco para quem tem crianças e adolescentes e toda essa superexposição, principalmente através das redes sociais, né? Tem que ter muito cuidado, né? Os pais precisam ficar de olho, porque esses bandidos nojentos, eles criam perfis falsos, né? Que são jovens, são como se fossem menores, crianças, para se aproximar aí dos menores. Mas vamos seguir aqui com a Giza, porque seguem as buscas aos criminosos que atacaram um banco lá em Porto Xavier, no noroeste do estado. Na fuga, eles mataram um PM. E hoje, né, Giza, o dia foi de homenagens a esse policial que morreu em ação, né? A gente gostaria de falar de outro tipo de homenagem, né, Lu? Mas infelizmente foram as homenagens fúnebres, então, nesta sexta-feira. O corpo do soldado Fabiano Reck Lunques, de 34 anos, ele foi enterrado nesta manhã em Cerro Largo, mesma cidade onde ele morava e também atuava no noroeste do estado. No horário do enterro, agentes da Brigada Militar, também das polícias civil e rodoviária e dos bombeiros realizaram atos por todo o estado em homenagem ao PM. O Fabiano, infelizmente, deixou a esposa e um filhinho de 4 anos. Imagina a tristeza. E a informação de hoje é que a área de cerco a essa quadrilha, então, que assaltou o Banco do Brasil de Porto Xavier na última quarta-feira, ela foi ampliada e também, de acordo aí com o comando da Brigada Militar, não tem data para encerrar. Só que até agora, Lu, ninguém foi preso. Mas eu sei que eles estão ali no caminho certo, já encontraram ali uma série de indícios de que realmente eles estão ali no caminho certo na busca, na perseguição a esses bandidos lá na mata, ali na região, né, ali de Porto Lucena, Porto Xavier. A gente aguarda aí a prisão desses bandidos que, além de assaltar o banco, ainda mataram um PM que estava fazendo, né, o seu trabalho, atuando ali na proteção, no combate ao crime. E aqui, né, em Porto Alegre, Giza, ladrões invadiram uma loja de motos na Zona Norte. E como é que eles entraram? Deram marcha ré no carro e aí, ó, pá, atravessaram as portas de vidro e destruíram tudo. Vamos pensar na audácia desse grupo ou dessa dupla. Enfim, a gente imagina que esse tipo de crime não seja cometido sozinho, né, Lu? Mas esse ataque, então, à loja de motos aconteceu por volta das 2 horas da madrugada. O alvo era justamente essa loja da Harley Davidson, na Avenida Sertório, que fica na zona norte da capital. Para quem não é do mundo das motos ou não acompanha muito esse setor, é uma marca cara, uma marca aí conceituada no universo dos motociclistas. E aí os bandidos, olha só que interessante, levaram apenas roupas da loja. Foram roubadas camisetas, bonés e também jaquetas. Só que o prejuízo ele não é pequeno, não. É estimado entre 40 e 50 mil reais. Como a gente acompanha nas imagens, os cacos de vidros ficaram espalhados na rua e também na parte interna dessa concessionária. E a Polícia Civil isolou o local. As imagens agora das câmeras de segurança vão ser analisadas no auxílio à investigação. Mas, Lu, a gente já pode fazer uma ideia aí de que essas roupas, né, tão desejadas por tanta gente, com certeza vão ser repassadas aí num valor muito inferior ao que seria vendido na loja. A gente até estava vendo, né, Giza, o valor aí de uma dessas jaquetas, porque eles focaram nas jaquetas, né, que eram os produtos ali mais caros, quase 2 mil reais. Com certeza vão vender por muito menos aí no mercado negro, né? Verdade. Fica difícil a comprovação também, né, Lu? Para quem for visto na rua agora usando uma jaqueta dessas, claro que não vai ser alvo da polícia, até porque é muito difícil pedir a nota fiscal, de repente a jaqueta já é antiga, mas fica aí essa situação. Muita atenção se você for comprar um produto dessa marca. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Isa. Boa noite para você. Boa noite.
E agora, uma entrevista exclusiva. A nossa equipe conversou com o policial militar atropelado por um motorista que fugiu de uma blitz em Taquara. O brigadiano ficou 19 dias em coma. Olha só. A única coisa que eu lembro é quando eu fui para cima e vim de volta e bati a cabeça no para-brisa. É a única coisa que eu lembro. Ele ficou frente a frente com a morte. Permaneceu em coma por 19 dias. No leito do hospital, enfrentou a maior batalha dos 30 anos de farda. Eu devo tudo a Deus e a minha esposa. Minha esposa, sim, eu devo a ela, que ela nunca me deixou. O sargento Rogério arriscou a própria vida na missão de combater o crime. Naquela noite de 21 de dezembro do ano passado, o PM fazia parte da equipe de uma barreira policial ostensiva em Taquara. De repente, um carro fura o bloqueio e acelera rápido. O sargento tenta impedir a fuga dos suspeitos, mas não escapa. É atingido em cheio pelo motorista. Eu fui para o meio da rua e fiz sinal, levantei os braços, fiz sinal para que ele estacionasse. Aí ele veio reto em mim. E daí quando ele veio reto em mim, eu tentei sair para o lado para fugir dele. E acabei sendo atropelado. O PM sofreu traumatismo craniano, rompeu ligamentos das pernas, braços e teve que colocar platina na clavícula. O sargento agradeceu bastante e destacou o empenho dos agentes da Polícia Civil que investigaram e prenderam os criminosos. Eles foram indiciados por tentativa de homicídio qualificado e devem ser submetidos a júri popular. Pela alta velocidade, pela condução do veículo de forma intencional em direção ao policial, o entendimento da Polícia Civil no inquérito foi de que houve uma tentativa de homicídio. Gustavo Machado de Moura estava no volante do carro. Ele está preso e aguarda o processo no presídio de São Francisco de Paula. O comparsa Marlon Richard dos Santos Schneider era o dono do veículo. Fugi dos homens daqui, tudo nos bagulho fora, mano. Atropelei até um policial. A carona Tainá Fabiola da Silva também acabou indiciada. Os dois homens tinham antecedentes criminais. Oi, Lu. Hoje o meu comentário é diferente, por um péssimo motivo, mas com uma grande pessoa, que é meu querido amigo Felipe Vieira. Fala, Piero, tudo bem? O Felipe foi vítima de uma barbaridade, de um assalto, o que está acontecendo com várias pessoas diariamente, em todos os lugares da cidade, do estado, do país, aconteceu com o Felipe. E tem uma situação, né, nesse assalto, Pinheiro, que é o seguinte, a gente cansa de dizer na televisão, não reaja. E eu reagi, eu saí atrás do bandido. Porque a reação natural nossa, de indignação, é correr atrás da figura. E aí que eu fui até o cara atingido. tendo 1,90 m de altura, né? E aí eu fui atingido pelo segundo elemento que estava ali para dar proteção ao assaltante. O assaltante era um sujeito pequeno, a imagem mostra, ele salta, ele pega o celular. Eu estou conversando, eu estava atento, não estava distraído, certo. Mas eu não imaginava que salto daqueles. Então, a tua recomendação, a nossa solidariedade contigo, né, é que... É que não existe local, isso é centro de Porto Alegre, Júlio de Castilhos, 11h40 da manhã. Quer dizer, um monte de gente circulando. Ninguém fez nada. Não existe momento, e você tem que estar atento a isso. E carregando um objeto de valor. Né? Já comprei um outro celular bem mais baratinho, viu? Se me levarem agora é bem mais baratinho. Bem, mas é isso. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo. E quando eu trago aqui o Felipe para participar do meu comentário e transformá-lo no meu comentário de toda a semana, é porque eu acho gravíssimo isso, além da solidariedade ao grande amigo. E amanhã, no Anônimos Gourmet, o delicioso frango enrolado e uma cuca baiana. Não perca, voltaremos! E hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença é a causa de mais da metade das mortes por AVC, o acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame. E um dos desafios é superar, sabe o quê? A falta de diagnóstico.
O controle é constante. Medir a pressão já faz parte da rotina do seu Ivo. Há 30 anos, o aposentado descobriu que tinha hipertensão. Passou a tomar medicação e precisou mudar os hábitos. Comecei a fazer exercício físico, caminhar, alimentação, comecei a tirar gordura, comendo de tudo um pouco mais bem moderadamente. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 30% dos adultos são hipertensos, mas a maioria não sabe pela falta de sintomas. Acima de 60 anos, a doença atinge mais da metade da população. Quem possui algum fator de risco deve consultar um profissional e fazer o controle da doença. Idade avançada, obesidade, sedentarismo, excesso de sal na alimentação, cigarro e diabetes podem aumentar as chances de ocorrência da hipertensão. Medir a pressão em casa pode ser uma boa opção, mas é preciso seguir alguns cuidados. Por exemplo, não pode cruzar as pernas, tem que apoiar bem as costas, estar descansado, não ter tomado café e nem ter fumado antes e colocar o braço bem na altura do coração. E aí é só medir. O tipo de aparelho também merece atenção. O aparelho para a medida da pressão arterial ele precisa ser validado, né? Então, existem instituições que validam a qualidade dos aparelhos e certificam que ele possa ser usado em determinadas condições. Então, essa escolha é essencial. A maioria dos aparelhos de punho não são validados. A maioria das vezes a gente recomenda aparelhos para uso no braço. A pressão arterial recomendável é 12/8 ou abaixo. Se for acima, é motivo de alerta. A hipertensão é a chamada do matador silencioso, né? Os sintomas, em geral, aparecem quando a gente tem o que a gente chama lesão em órgão-alvo. Aí nós vamos ter lesão cerebrovascular, lesão cardíaca, lesão vascular e lesão renal. E o estádio Beira-Rio, casa do Internacional, está completando 50 anos de história. Chegou a hora de você, torcedor colorado, sentir tudo isso de pertinho e fazer parte dessa jornada. E sabe qual o melhor lugar para fazer isso? É no coração do Gigante. Só quem é colorado do coração assiste aos jogos do Inter no lugar mais emocionante do Beira-Rio, além de garantir uma cadeira personalizada com o seu nome para assistir a todas as novas conquistas do Colorado. Ah, e tem mais. No coração do Gigante você aproveita benefícios e comodidades exclusivas para curtir o pré-jogo e garantir uma experiência única. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 185 mensais, sem taxa de adesão. Faça parte dos 50 anos do Beira-Rio no coração do Gigante. Ligue 3392-1000 ou acesse coraçãodogigante.com.br. Com a sua torcida, o coração do Gigante bate mais forte. E nós voltamos daqui a pouco com a previsão do tempo para todo o estado. Olha só como é que ficou lá no litoral norte. Teve gente que conseguiu até andar de caiaque nas ruas alagadas. Isso foi em Rainha do Mar. Duas reportagens do SBT-RS venceram o Prêmio de Jornalismo da Associação dos Delegados de Polícia aqui do Rio Grande do Sul. As reportagens premiadas em primeiro e segundo lugar na categoria televisão foram da Bruna Osterman e outra da minha autoria. O apresentador aqui do SBT Rio Grande, segunda edição, o Felipe Vieira, foi um dos jornalistas homenageados na cerimônia que aconteceu aqui na capital. A reportagem vencedora da Bruna contou a história de alunos de uma escola de Porto Alegre que produziram um filme sobre violência no ambiente escolar. Em segundo lugar, ficou a minha, que mostrou as falhas do sistema de proteção às vítimas de violência doméstica. E agora a previsão do tempo. A chuva forte causou transtornos em várias regiões do estado. No litoral norte, os acumulados de chuva variaram entre 30 e 50 milímetros e o resultado foi esse: alagamentos. Essas imagens são de Capão da Canoa. A BR-101 ficou embaixo d'água no trecho de Osório. Olha só, muita água com lama desceu ali dos morros e cobriu as pistas. Olha só que perigo, né, para os motoristas que passavam ali pela rodovia nesse momento.
E para circular pelas ruas alagadas, teve gente que usou a criatividade. Olha só, em Rainha do Mar, o que esses moradores usaram? Caiaque, 2 moradores, né? Pegaram os caiaques e foram circular pelas ruas, já que o asfalto, né, tinha virado um verdadeiro rio depois de tanta chuvarada. Em Livramento também teve muita chuva. Nessa rua, esse carro ficou praticamente submerso, né, por causa da água ali que acabou subindo. Que medo, né, esse motorista deve ter tido ali quando se deparou com essa enxurrada. Bom, e atenção, porque pode chover forte nas próximas horas e também amanhã. O sábado deve ser chuvoso. No leste, centro, norte, o volume também pode ficar ali perto dos 50 milímetros. E aí, mais uma vez, a gente pode ter alagamentos. No sul e oeste, aí o tempo melhora. A temperatura não sobe muito, máxima ali de 21 em Caxias. Aqui em Porto Alegre, chuva e máxima de 23 graus. No domingo ainda pode chover pela manhã, mas depois o tempo firma. Na segunda, sol e nuvens, temperatura bem agradável. E na terça-feira, mais um dia de outono ensolarado, mínima de 10 graus. Olha só, a madrugada vai estar bem gelada e a máxima não deve passar dos 25. Uma ótima noite a todos, um bom fim de semana e até segunda-feira. Um beijo, tchau!